CS via trabalhando esse diferentemente, sempre toma cuidado, tá? Que ele tá meio na moda. 2018 agora ele andou dando uma brincada com isso. Aqui tá correto. Aqui tá correto, porque ele falou, ó, diferentemente dos cargos em comissão, as funções de confiança só podem ser preenchidas por servidores titulares de cargo efetivo. Correto. Por quê? Porque realmente é uma diferença entre eles. Realmente é uma diferença. Agora, cuidado, se ela falasse assim, por exemplo, ó, diferentemente dos cargos em comissão, as funções de confiança são apenas para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Aí tá errado, por quê? Porque não é diferente, é igual. Os dois funcionam assim. Nesse caso está correto, mas cuidado quando ele falar diferentemente e comparar duas coisas, tá? Que ele andou perguntando em algumas questões isso, e às vezes a pegadinha está justo no diferentemente. Nesse caso não, nesse caso está correto porque é uma diferença entre eles, beleza? 14. O texto constitucional é silente em relação ao direito de greve dos servidores públicos. Silente é tipo omisso, não diz nada. Não, ele fala pouquinho, mas fala. Ele fala que nós temos o direito à greve, só que não regulamentou aquilo. Mas silente ele não é. Direito à greve nós temos. E isso gera efeito. Isso tem um efeito. Você tem uma ideia? Antes da CF 88, fazer greve era infração administrativa. Você pega o estatuto mais antigo e está lá no rol de infrações fazer greve. Então o que a CF fez? No mínimo, pelo menos infração não é mais. Só que tem aquelas observações que a gente viu da ausência de regulamentação. Dessa forma, errada 14. Questão número 15. Os servidores públicos gozam de todos os direitos sociais previstos no texto constitucional para os trabalhadores da iniciativa privada. No materialzinho, vocês vão ver que tem uma relaçãozinha que eu coloquei lá, daqueles direitos do artigo 7º da CF que servidor público faz jus ou não. Nós, servidores públicos, fazemos jus a alguns daqueles direitos. Mas olha só como é fácil, nós temos todos. Por exemplo, você está na PF, o delegado não gostou mais de você, ele tem que te dar um aviso prévio? Filho, se ele não gostou de mim, ele senta na cama e chora, porque ele não gostou que ele me manda embora. Quanto que é o recolhimento do FGTS mesmo lá no serviço público? Não tem. Então, nós não temos todos aqueles direitos do artigo 7º. Você vai ver que lá no material eu coloquei os que tem e os que não tem, mas eu fiz um destaque depois, falei, ó, os que mais importam que ele não tem são esses aqui. FGTS, aviso prévio, equiparação. Então eu coloquei lá, dá só uma lidinha, mas assim, só uma passadinha de olho, tá? Não é pra sentar, decorar, inventar uma mnemônica, nada. É só dar uma passada de olho. Porque aí quando a questão vem, ela vem mais suave, igual tá aqui. Ou a banca joga um direito que tá na cara que a gente não tem. Aviso prévio, FGTS, a gente não tem isso aí. Aí férias, 13º, pô, aí a gente tem. Então é bem fácil visualizar. Beleza? Dessa forma, questãozinha errada, não são todos. 16. A investidura em cargo ou emprego público, incluindo-se os cargos em comissão, depende, de acordo com a disposição expressa da CF, da aprovação prévia em concurso público de provas ou provas de título. É questão Juninho, né? Cargo em comissão não tem concurso público. 17. Os jurados das sessões de tribunal do júri e os mesários convocados para os serviços eleitorais das eleições são classificados pela doutrina majoritária do direito administrativo como agentes particulares colaboradores que, embora sejam particulares, executam certas funções especiais que podem ser qualificadas como públicas. Correto? O mesário eleitoral e o jurado são espécies de agentes, igual ele falou aqui, né? Agentes particulares colaboradores. É o particular em colaboração? É o particular em colaboração. Questão correta. 18. Diferentemente dos servidores estatutários e dos empregados públicos, os servidores temporários não são considerados servidores públicos. Mentira, o temporário também é servidor público, lembra? Servidor público, estatutário, seletista e o temporário. Temos 3 espécies ali dentro. Questão errada. 19. São considerados servidores públicos os servidores temporários e os empregados públicos. Sim, está naquele conceito. O CESP gosta muito disso, tá? Principalmente porque é uma divergência doutrinária aqui. Tem uma doutrina que fala diferente. Então, cuidado no materialzinho que você pega para dar aquela complementada legal, sabe? Que no complementar, no dicionário, tem sinônimos. Cagar. Então, cuidado, tá? Para não zoar, para não cagar tudo no estudo agora nessa reta final. Porque tem outra doutrina que é diferente dessa, que não é que a CESP adota, beleza? E o CESP é bem repetitivo aqui. É bem pacífico já a posição que ele adota. 19, correto? 20. Os subsídios e as remunerações dos servidores públicos federais, incluídas as verbas de qualquer natureza, mesmo indenizatórias, olha como a banca deixa claro como ela é boazinha, ó, mesmo indenizatórias, não podem exceder o subsídio mensal dos ministros do STF. Não, verba indenizatória tá
fora, está excluída do cálculo do teto. Questão errada. 21. A categoria denominada servidores públicos seletistas está prevista na CF e caracteriza-se por abranger todos aqueles servidores contratados por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Ó, contratado por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Está falando de quem? Do temporário. E olha lá em cima, servidor público seletista, errado, risco seletista. O seletista é empregado público. E ela está narrando o temporário. Então, risco seletista lá em cima. Que o cara que ela narrou aqui, na verdade, é o servidor temporário e não o seletista, beleza? 22. Senadores, deputados e vereadores são considerados agentes políticos? Sim, membros do legislativo são agentes políticos. 23. A aprovação em concurso público é condição necessária para que o servidor público seja investido em cargo ou função pública. Errado. O concurso público ele é necessário para cargo efetivo e emprego público. Ó, cargo em comissão não tem concurso, a função do temporário não tem concurso. Então, quando a banca narra dessa forma, tipo, necessária, é tipo assim, para ocupar um cargo ou função tem que ter concurso. Não, há vários outros que não precisam de concurso. Então, lembrar, concurso efetivo e emprego público. O resto, não. 24. Empresário convocado pela Justiça Eleitoral para ser mesário durante as eleições será considerado agente público, mesmo que em caráter transitório, enquanto exercer a função a ele designada pelo Estado. Correto, é o particular em colaboração. E o particular em colaboração é uma espécie de agente público, questão correta. 25. Os cargos em comissão, criados por lei, destinam-se somente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Correto. Tanto o cargo efetivo como o cargo em comissão somente são criados por lei. E o cargo em comissão é para direção, chefia e assessoramento. Show de bola. Questão correta. 26. Nelson foi recentemente contratado pela União para exercer função pública mediante contrato por prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Nessa situação, Nelson ocupa emprego público. Ó, o Nelson foi contratado mediante contrato por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O Nelson é um estatutário, um seletista ou um temporário? Temporário. Ele é temporário, né? E o temporário ocupa cargo público ou emprego público? Emprego. É a regra do tiro ou da facada. Você prefere levar um tiro ou uma facada? Né? Você fala assim, você prefere reprovar na prova ou ser eliminado no concurso? Fala, não, nenhum dos dois. Ou você não fala assim, você prefere cair no objetivo ou no TAF? Fala, nenhum dos dois, porra. Quero passar nos dois. A regra do tiro ou da facada. Nenhum dos dois. Se ele é um temporário, ele apenas exerce uma função pública. Ele não ocupa emprego público. Errado. Regra do tiro da 7. facada. A CF confere aos entes federativos a competência para adotar, quanto aos agentes públicos, regimes jurídicos diversificados, com a ressalva das carreiras por ela institucionalizadas. Regime jurídico único e não diversificado. É tipo assim, já pensou se vem no edital? Ó, galera, agente é estatutário, escrivão é seletista. Não pode rolar isso aí. Ou é todo mundo estatutário, ou é todo mundo seletista. Então o regime jurídico que ela faz é único. Pode notar. Você pode ser aí um agente administrativo da PF, pode ser o agente, pode ser escrivão, papilo, perito, delegado. Todo mundo é regido pela 8.112. Todo mundo regido pelo 8.112. Por isso que é o regime jurídico único. É o mesmo regime para todo mundo. Aí, claro que cada carreira pode ter algumas especificações, mas o regime jurídico, a base, é o mesmo. Ué, vocês vão trabalhar no Poder Executivo Federal. Qual que é a lei que rege vocês? Que vai reger vocês? 8.112. Eu trabalho no judiciário, é um outro poder, 8.112. Porque na União é o regime único, é o regime para todo mundo. Beleza? Isso, conforme está dizendo aí. Então a questão 27 é errada, a questão 28. Você está vendo que tem que marcar na prova a questão que você já fez, já, né? Senão chega no gabarito, falta umas 3 ali que, né? Caralho, terminei a prova. Aí você, ué, mas estou na 117 ainda? Vamos lá, 28. Os ocupantes de cargo ou função em comissão
são considerados agentes honoríficos? Ó, o cara que tem um cargo em comissão e também tem um cargo efetivo são a mesma categoria. É um servidor público estatutário, ele é um servidor público e não agente honorífico. Aquela regrinha lá, ó, cuidado, ó, agente público, ó, aqui no cantinho, ó, agente político, servidor público, particular em colaboração. O honorífico está aqui, ó, ele é um particular em colaboração. No servidor público a gente tem o estatutário, o seletista e o temporário. O cara que tem um cargo em comissão, ele está aqui, ó, ele é um servidor público estatutário e não um honorífico. Beleza? Alguma dúvida? Errado, então. Eles são servidores públicos, no caso, estatutários. 29. Os magistrados, agentes políticos investidos para o exercício de atribuições constitucionais, já pode parar por aí. Como não veio o Poder Judiciário no teu edital, eu não vou falar do resto. Eu quero falar só da primeira linha mesmo, que é o que nos importa aqui. Os magistrados, agentes políticos, isso é o que prevalece. Os magistrados são agentes políticos. Eles não estão no rol de servidores públicos, eles estão o quê? No nível acima. É só essa parte que nos interessa. O restante, se tivesse judiciário no teu edital, eu explicaria, mas não tem, pode pular. Inconstitucional no caso, né? Não tem, pode pular. E tá tudo correto mesmo, tá tudo correto. É só a primeira linha que interessa, para mostrar que realmente essa é a posição do CESP, porque isso aqui também é discutido. 30. Plena liberdade funcional, tipo assim, ele decide como ele achar melhor. Ele não é o tribunal. Igual você é um agente, o delegado manda como você faz. Você é um juiz, o tribunal não manda como você faz. Você tem plena liberdade funcional. Ele pode, claro, vinculado às leis, obviamente, né? Mas liberdade funcional ele julga como ele bem entender. É isso que significa. Mas aí, como eu disse, eu não vou aprofundar aqui, porque se tivesse judiciário, aí sim, PRF com certeza vem, né? Mas aí deixa. Sem você, né? mas. Vai sofrer no futuro, não vou sofrer por antecedência. 30. Admite-se a realização pela administração pública de processo seletivo simplificado para contratar profissionais por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. É o mesmo conceito, tá? Contratar profissionais por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. É o mesmo conceito sempre. Está falando do temporário. O temporário pode por PSS? Pode, o temporário pode por PSS, questão correta. Então, os ministros de Estado são considerados agentes políticos, dado que integram os mais altos escalões do poder público. Ministro de Estado é agente político? Sim, questão correta. Lembre que agente político nós temos chefes do executivo e seus auxiliares imediatos. Questão correta. 32. Para que ocorra provimento de vagas em qualquer cargo público, é necessária a prévia aprovação em concurso público. Qualquer cargo público não. Para cargo efetivo, cargo em comissão, não tem concurso. Questão errada. Bem padrãozinha, né? Bem de boa. 33. Cargo público é, na organização funcional da administração direta e de suas autarquias e fundações públicas, ocupado por servidor público, com funções específicas e remuneração fixadas em lei. Assim, a pessoa que mantém vínculo trabalhista com o Estado, sob a regência da consolidação das leis do trabalho CLT, ocupa cargo público. A primeira parte, primeiro período nem interessa, né? Estava certo, nem interessa, o primeiro período estava certo. Mas olha só, o cara que trabalha para a administração pública e o vínculo dele é CLT, ele ocupa cargo público? Ele ocupa um emprego público, é um empregado público. Aquela primeira parte lá foi só para encher linguiça mesmo. 34. Os servidores temporários, ao serem contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, exercem função pública e, portanto, passam a estar vinculados a emprego público. O temporário é a regra do tiro ou da facada, hein? Nenhum dos dois, ele não tem cargo nem emprego, ele apenas exerce uma função pública. Questão errada. 35. A vedação ao nepotismo no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos da súmula vinculante 13 de 2008, ao não se referir à administração pública indireta, excetua a incidência da norma em relação ao exercício de cargos de confiança em autarquias,
Não, se aplica para a autarquia também. Essa proibição do nepotismo é para toda a administração pública. Não é só para a direta não, questão errada. 36. Com fundamento no princípio da moralidade e da impessoalidade, o STF entende que, independentemente de previsão em lei formal, constitui violação à CF a nomeação de sobrinho da autoridade nomeante para o exercício de cargo em comissão. Até aqui, tá beleza. Falou do nepotismo. O nepotismo tem a ver com o princípio da impessoalidade, da moralidade. O STF já falou que está vedado, não precisa estar em lei formal, ele já proibiu ali o nepotismo. E sobrinho, sobrinho é parente de terceiro grau. Pode dar uns pega no sobrinho? Teu irmão vai ficar bem feliz assim, falar, caralho, peguei, te mata. Então não pode nomear para cargo em comissão. Então realmente, não pode nomear sobrinho. Isso aí viola a CF. Até aí tá show de bola. Agora olha o restante, ó. Ainda que para cargo político, como de secretário estadual. Pô, aí tem a exceção, né? Aquela proibição da súmula vinculante 13 não se aplica para cargos políticos, como, por exemplo, ministro de Estado, secretário municipal. O ainda que para frente que tornou errado, o resto estava tudo ok. Beleza? 37. Considerando que o trabalho seja fundamental para a dignidade da pessoa humana, é correto afirmar que a acumulação de cargos públicos é regra na legislação brasileira, devendo-se observar apenas a compatibilidade de horários. Negativa, a regra é a vedação à acumulação remunerada. E mesmo nos casos excepcionais em que é permitida, realmente, aí tem compatibilidade. Mas a regra é que a acumulação é vedada e não permitida. 38. A proibição de acumular cargos públicos alcança todos os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, não se estendendo apenas aos empregos situados nas empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, cujo pessoal está submetido a regime jurídico de direito privado. Questão é obviamente errada, porque a proibição de acumular cargos públicos de forma remunerada é para toda a administração pública, alcança também empresa pública e sociedade de economia mista. Então, errada a 37. A 38 também. Pode falar. É uma situação especial, porque aí é um cargo político. Então, olha só, realmente, embora o ministro esteja aqui, ó, ele seja agente político, eles ocupam um cargo em comissão, mas é um cargo em comissão especial. É um cargo em comissão que, pela relevância da função, ele sobe a escadinha. Ele está aqui como agente político. Então é uma espécie de cargo comissionado também. Livre nomeação, livre exoneração. Mas pela relevância da função, ele é considerado agente político. Tem essa, bem observado mesmo, o ministro de Estado, secretário, é cargo comissionado também, mas ele não está aqui. Ele está aqui em cima. Na verdade a gente joga ele para cima porque o que ele faz é tão pica que ele não pode estar aqui igual a gente que é peão. Entendeu? Imagina chegar pro Raul Jugo e falar, ei, Trutó, estamos aqui no mesmo naipe. Não vai rolar, entendeu? Você tá aqui, ele tá ali. Beleza? Então a 38, errada. 39. Os particulares, ao colaborarem com o poder público, ainda que caráter episódico, como os jurados do tribunal do júri e os mesários durante as eleições, são considerados agentes públicos. Vamos lá. Os particulares que colaboram com o poder público, mesmo em caráter episódico. Como jurado ou mesário, é agente público? Tudo agente público. Tudo agente público, está no conceito amplo aqui de agente público. Não são servidores, são particulares em colaboração, mas estão no conceito de agente público, questão correta. 40. Para que um servidor público possa acumular cargos, mesmo que de forma permitida por lei, é necessário que ele comprove a compatibilidade de horário entre esses cargos. Correto, olha só, a banca pode falar assim também para você, ó. Nos casos em que a acumulação é lícita, como assim acumulação lícita? Nesses casos, nesses 3 casos aqui, ela só pode ser feita se houver compatibilidade, questão correta. 41. É permitida a acumulação remunerada de cargo de professor da Universidade Pública Estadual como de procurador da República, ainda que não haja compatibilidade. Sem compatibilidade não há que se falar em acumulação, questão errada. 42.
A acumulação lícita de cargos públicos por parte do servidor é condicionada à demonstração de compatibilidade de horários. Agora está correto. Ó, por que ele falou acumulação lícita? Porque isso aqui é acumulação lícita. Ó, os casos em que é permitida, está sujeita à compatibilidade de horários, somente se houver compatibilidade. Questão correta. 43. Com base na Constituição Federal de 88, a vedação de acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções não se estende às sociedades de economia mista, pois são pessoas jurídicas de direito privado? Errado, olha como é repetitivo, cara, isso aqui cai toda hora. Claro que alcança eles, alcança toda a direta e toda a indireta, questão errada. 44. É possível a acumulação remunerada de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas? É possível. Se ele falasse que é sempre possível, estaria errado, porque só é possível se houver compatibilidade. Mas 2 cargos na saúde está correto. Por que a banca falou aqui profissões regulamentadas? Que é o que está na CF. É que tem que ser uma profissão regulamentada como sendo da área da saúde. Está correto mesmo. Tranquilo? 45. A extinção de cargo público preenchido somente pode ser efetivada mediante lei. No entanto, nos casos de cargo vago, essa extinção pode ser efetivada mediante decreto autônomo. Olha só, para criar e para extinguir um cargo público, lei, tem que ter lei. Agora, e tanto faz se o cargo está vago, ocupado, para criar ou para extinguir é lei. Agora, lembra aquele decreto autônomo que é competência do presidente da República, que ele pode delegar para ME, PGE, RGU, ministro do Estado, advogado-geral da União, procurador-geral da República, artigo 84, inciso 6, ele pode extinguir cargos ou funções públicas federais quando estiverem? Esse é o momento que vocês participam da aula. Isso, vagos, pronto. Doeu? Não doeu? Quando estiverem vagos. Então, olha só, se o cargo está ocupado, é só por lei que ele pode ser extinto. Mas se ele está vago, além de ser extinto por lei, ele também poderia ser extinto por decreto. Questão correta. É isso aí. A extinção de cargo preenchido é só por lei. Agora, se o cargo está vago, também pode ser por decreto autônomo. Questão correta. Alguma dúvida nessa? Quando ele fala profissões regulamentadas, é profissões regulamentadas como sendo da saúde. É que a CF fala, né? 2 cargos profissionais na área da saúde com profissões regulamentadas. É tipo assim, a gente não interpreta o que é cargo da saúde. A lei fala. Igual, tipo, eu sou agente da Polícia Federal. Eu combato os crimes e o bandido não faz mal pro particular, então eu estou colaborando com a saúde do particular, cargo da saúde. Não, não pode. Cargo da saúde tem que estar na lei como cargo da saúde, entendeu? Médico, dentista, veterinário e por aí vai. Beleza? 45, correto? 46. A contratação temporária é regulamentada como possível, desde que seja feita para atender a interesse público de caráter excepcional. Show de bola? O temporário é uma exceção, não é a regra geral, é somente em casos excepcionais. Questão correta. 47. Considere que determinado cidadão tenha sido convocado como mesário em um pleito eleitoral. Nessa situação hipotética, no exercício de suas atribuições, ele deve ser considerado agente político e, para fins penais, funcionário público. Peraí, se o cara é mesário, ele não é agente político, ele é um particular em colaboração. Questão errada. Beleza? O mesário, ele não é agente político, ele é um particular em colaboração, ele é o agente honorífico. Tranquilo essa? Isso, 47 errado, 48. Os servidores temporários contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público são ocupantes de cargo público e, portanto, são agentes públicos. O temporário tem cargo ou função? Nenhum dos dois. Tem cargo? Ah, não, olha, tá vendo? Ó, já ia, quase, né? Quase, ó, quase. Né? O temporário tem cargo ou emprego? Nenhum dos dois, ele apenas exerce uma função pública. Então risca cargo público, é uma mera função pública. 49. Essa do tiro facada salva a vida, eu contei, né? Da vez que o Evandro tava bravo aí e queria que não sei o que, e tava dando na reunião do mijar em todo mundo. Falou, e é o seguinte, e ficou bravo, não é porque ele ficou bravo comigo, ele fica bravo só por ficar, só por não ver o costume. Ó, você tem que fazer assim ou assim. O que você quer fazer? Eu falei, não,
Isso aí é a regra do tiro da facada. Como assim tirou facada? Eu falei, nenhum dos dois. Eu falei, o que você prefere? Tira uma facada. Nenhum dos dois. A gente riu e ele esqueceu e eu não fiz nenhum dos dois. Então, tirou facada é o top, velho. Você não tem noção. Eu salvou, só se ele lembrar aí. Não, mas por enquanto não lembrou, não. 49. O ministro de Estado é considerado agente honorífico por desempenhar função que exige para sua nomeação pelo presidente da República ilibada conduta e honradez inquestionável. Grifa agente honorífico, vem cá. O ministro de Estado, ele não é agente honorífico, ele é agente político. Questão errada. Você vê que essa merdinha aqui cai de tudo que é jeito, né? Então cuidado com essa classificaçãozinha. Que é o mesar, por exemplo. O ministro do Estado, ele não é agente honorífico, é agente político. Aí a banca é foda, né? Ela joga ali ainda, conduta e honradez, né? Tipo, honradez, honorífico, honra, é nóis. É pra dar essa. É pra levar a erro, né? Faz parte. 50. De acordo com a classificação doutrinária, empregado público e empregado particular em colaboração com o poder público integram a mesma categoria. Olha só, vem aqui comigo. O empregado público tá aqui, né? Ó. O empregado público é o seletista, ele é um servidor público. E o empregado privado que está em colaboração é um particular em colaboração. Questão errada, eles não ocupam a mesma categoria. O empregado público é um servidor público e esse empregado privado, que ele falou aqui em colaboração, é um particular em colaboração. Integram categorias distintas. Questão errada. Beleza? Eu, se errasse uma dessa, eu chorava, mas é choro João sem braço, tá? Tipo, não cola. Eu falo assim, não, integram a categoria de agentes públicos. Eu ia dar um migué desse, entendeu? Mas não cola. Às vezes cola. Uma vez um aluno pediu um recurso, ele tinha errado de burro mesmo, sabe? Ah, ajuda aí, pô, faltava tal. Não cabe. Vai qualquer coisa aí. Aí eu peguei e falei, beleza, vamos dar um João sem braço. Puta, não é que anulou a questão, me deu um peso na consciência, cara. Eu falei, caralho, prejudiquei quem estudou, velho. Por quê? Porque não podia ter anulado isso aqui. É que às vezes o cara, cola, entendeu? Você faz bem argumentado, cola. Ou às vezes a questão é ridiculamente errada e, tipo, foda-se. Igual aquela que fala que improbidade é perda dos direitos políticos. Caralho, é só o cara ser alfabetizado e olhar pra CF que ele vê que tá errado, né? Aí faz parte. Mas, nesse caso, quando acontecer uma dessas, a gente tenta. Eu choraria sim. Mas é coisa tradicional já da banca, então dificilmente colaria. Só pra falar, né? Que alguém depois fala, mas essa discussão não cola. Legal, então 50 erradas, são categorias distintas. 51. Apesar de carga, emprego e função designarem realidades diversas, a investidura em qualquer uma dessas hipóteses depende da aprovação em concurso. Não, concurso só para efetivo e emprego público. Para função pública, carga em comissão e tal, não tem concurso, questão errada. 52. Os cargos públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão somente podem ser criados por lei. Show de bola, para criar cargo, realmente só lei. 54. Sebastião é um cidadão que atuou como mesário nas últimas eleições municipais. Nessa situação, enquanto exercia a função de mesário perante o direito administrativo, Sebastião era um agente público, mas não era um servidor público. Vamos lá. O Tião era mesário. Era mesário. O mesário está aqui, né? Ó. Particular em colaboração. Aí o que a questão falou? Que ele era um agente público, mas não era um servidor público. Correto. Correto. Ele era um agente público, mas não era servidor público. Questão correta. Eu pulei 53? É verdade. É que eu quero fazer as ímpares, depois eu volto. Não, eu quero fazer as pares, depois eu volto nas ímpares. É uma técnica nova. Mas vamos fazer o modo antigo, vai? Não vamos inventar na moda crédito aberto. Vamos no modo antigo então, vai. 53. Os cargos públicos são criados por lei para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Correto. Bem parecido com a 52, né? Para criar e extinguir cargo, regra é a lei. Exceção é o cargo vago por decreto. Show de bola. 53 correto, 54 correto, 55. É prevista no texto constitucional a hipótese de exoneração do servidor estável por excesso de despesas com pessoal. Sim, mesmo o estável pode perder o cargo por esse corte de excesso de despesas. É meio difícil acontecer, mas a possibilidade existe, questão correta. Lembra aqueles casos que a gente vê que o estável perde o cargo? Sentença judicial, transitado e julgado, PAD, avaliação periódica de desempenho e corte de excesso com despesa. Aqueles 4 casos em que o estável pode perder o cargo.
56. De acordo com o entendimento mais recente do STF, a administração não é obrigada a nomear os candidatos aprovados no número de vagas definidas no edital de concurso, desde que haja razões de interesse público, decorrentes de circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis e supervenientes. Correto, olha só. Aprovado dentro das vagas. Regra, direito subjetivo à nomeação. Exceção, circunstâncias supervenientes, extraordinárias, imprevisíveis, é a supremacia do interesse público. Aí eles não serão nomeados. Então quem está nas vagas, regra, direito subjetivo. Fora das vagas, não tem esse direito. Justamente nesses casos foram narrados aqui, questão correta. 57. No que se refere à contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, ponto. Esquisito, né? Ele perde ali. Vai na hora que embala, ele ponto. Na referida forma de contratação, o recrutamento de pessoal prescinde de concurso público. Vamos por partes, ó. Tá falando de quem? Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Tá falando de quem? Finge que cai 36 questões na prova, porra, colabora comigo aí. Tá falando de quem? Eu já tô meio sem moral, já se caga pra mim, porra. Finge que vai cair, caralho, nossa, acho que só desse tópico vem 3. Só do temporário. Temporário. O temporário tem que ser contratado por concurso? Ele pode por PSS. Então, prescinde de concurso. Na prova, não arrisca. Onde está escrito prescinde, o que você escreve? Não precisa. Não, eu sou foda. Vai nessa. Vai. Na prova não precisa, tá? 36, na prova não precisa. Não prescinde é não precisa. De acordo com a RLM, precisa. Então, ó, você tá vendo, filho? Até na RLM cai isso aqui, ó. Você tá zoando, pode vir na RLM isso aqui. Então, escreve não precisa. Na referida forma de contratação, recrutamento não precisa de concurso. Correto, não precisa mesmo. Pode o PSS. Correto, 57. 58. Apenas por meio de prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, poderá o cidadão brasileiro ter acesso aos cargos e empregos públicos. Não, tem o cargo em comissão, que é livre nomeação e livre exoneração. 59. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a administração pública está obrigada a nomear candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital do certame. Beleza, essa é a regra. Aprovado nas vagas, tem que nomear. Agora olha a exceção, ó. Ressalvadas situações excepcionais, dotadas das características de superveniência, imprevisibilidade e necessidade. Correto, show de bola essa questão. Trabalhar a regra e a exceção logo na sequência. 60. A exoneração dos ocupantes de cargo em comissão deve ser motivada, respeitando os contraditórios e ampla defesa. Que isso, cargo em comissão, se ele não quer mais o cara, é só olhar pra cara do puto e falar? Tchau, só isso, não precisa motivar não. 61. A vedação ao acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções públicas não se estende aos empregados de sociedade de economia mista? Claro que estende. Lembra que a vedação é ampla, pega toda a administração pública. A questão errada. Isso aqui chega até ficar enjoativo, né? Tanto que cai. 62. O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, podendo ele ser prorrogado enquanto houver candidatos aprovados no cadastro de reserva. Ele é válido por 2 anos, prorrogado por uma vez por igual período. E não enquanto houverem candidatos no cadastro de reserva. Imagina um cadastro de reserva com 5.000 candidatos. Vai ficar prorrogando o resto da vida? Então não. 2 anos, até 2 anos, prorrogação uma vez por igual período. Questão errada. 63. Os cargos públicos devem ser plenamente acessíveis a brasileiros e a estrangeiros, podendo o edital do concurso estabelecer justificadamente requisitos apropriados às funções a serem desempenhadas. Plenamente acessível a brasileiro e estrangeiro, uma prova que metade dela é informática e contabilidade. Imagina um avião do japonês pousando no dia da prova. Metade da prova é informática e contabilidade. Não, de jeito nenhum. Você tá louco? Cargo público é para brasileiro, naturalizado. Na forma da lei é que o estrangeiro poderia. É só nos casos em lei. Então esse plenamente acessível aí tornou errado. Considerando essa Constituição Federal,
É correto afirmar que no cálculo do benefício previdenciário de um servidor do INSS que esteja licenciado do cargo para exercer mandato de deputado federal, os valores serão determinados como se ele estivesse no exercício do cargo na referida autarquia. Olha só, o cara tinha um cargo público, autarquia, mas é cargo público também. E ele está licenciado para exercer o cargo de deputado. Durante o afastamento, os benefícios previdenciários são calculados como se estivesse em exercício. Questão correta. Então, durante o afastamento, qualquer benefício previdenciário que ele faça jus é calculado como se ele estivesse no exercício do cargo dele. Questão correta. 65. Situação hipotética. João, ocupante de cargo efetivo em uma instituição federal de ensino superior, foi eleito prefeito de município situado no estado de Goiás, em localidade próxima àquela em que exerce suas atribuições. Assertiva. Nessa situação, ao assumir o mandato, João deverá afastar-se do cargo federal, ainda que haja compatibilidade de horários, podendo optar entre a remuneração do cargo efetivo e a do cargo eletivo. Correto, ó, o João foi eleito prefeito. Foi prefeito. Isso, prefeito. Prefeito tem que ser afastado, mesmo que haja compatibilidade. E como é cargo de prefeito, ele pode optar pela remuneração? Pode. Ó, e cuidado que essa opção de optar pela remuneração para o CESP é só prefeito e vereador, tá? Deputado, senador, não pode optar. Só esses dois aqui que poderiam optar pela remuneração. Questão correta. Alguma dúvida nessa? 66. Havendo previsão no edital que regulamenta o concurso, é legítima a exigência de exame psicotécnico para habilitação de candidato a cargo público. Questão errada, olha só. Para que possa ser exigido o psicotécnico, não basta a previsão em edital, tem que estar na lei. Então, esses outros requisitos não basta estar previsto meramente no edital. Por exemplo, psicotécnico, TAF, tem que estar na lei. Você imagina, me abre o concurso do INSS, você vem lá, TAF, barra, natação. Filho, todo mundo reprova, porque ninguém que está usando o INSS prepara para isso. Por quê? Porque não está no edital do concurso. Não está, entendeu? Então, o cara pode ficar até quadrado estudando lá, que não está nem aí. Por quê? Porque não está no concurso dele. Não está na lei dele. Então, para que seja exigido aí psicotécnico, por exemplo, que é o que a banca mais pergunta, tem que estar na lei. Não basta apenas no edital. Questão errada. 67. De acordo com a legislação federal, mediante emenda constitucional, a aposentadoria compulsória do servidor ocorrerá aos 70 anos de idade, com percepção integral dos proventos de atividade, independentemente do tempo de contribuição. Olha só, esse ocorrerá aos 70 anos já ficou esquisito, porque a CF fala que é aos 70, elevado a 75, já ficou incompleto, está esquisito. Mas olha o que ele falou também no final, ó. Com percepção integral dos proventos independente da contribuição. Não, aqui na compulsória são proventos proporcionais. Às vezes o cara tem pouco tempo de serviço, ele vai receber pelo tempo que ele possui. Então esse é o erro mais gritante. Com os 70 a gente podia dar uma esperneadazinha também, mas para não ter choro é aqui, ó, nos proporcionais. 68. O servidor estável somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial condenatória transitada em julgado e mediante processo administrativo no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Não, tem essas duas, mas tem também a avaliação periódica de desempenho e tem o corte de excesso de despesas com pessoal. Então não é só dessa forma, questão errada. Não são apenas essas duas. Na 8.112 ele fala só essas duas. Na 8.112 está só essas duas, mas é muito difícil a banca jogar nos termos dela e cobrar assim. 69. Por manter com o Estado vínculo da natureza diferenciada, os militares não integram a categoria de agentes públicos. É muito discutido onde os militares estão. Para alguns, o militar é uma quarta categoria. Para outros, o militar é uma quarta categoria de servidor público. Ou a gente poderia até falar que tem o servidor público estatutário civil e o militar. Não interessa a discussão. Agente público, todo mundo concorda que ele é. Então, questão errada, porque o militar é um agente público. A gente não consegue muito bem enquadrar ele aqui. A doutrina diverge pra caramba. Na minha opinião, que eu tô defendendo tipo sem embasamento, porque isso aqui ninguém fala nada direito, ele é um tipo de servidor público. Então, servidor público. Aí, se quiser chamar ele de servidor público militar ou servidor público estatutário militar, aí dá na mesma. Mas que ele é agente público, isso não há discussão. Questão errada. 70. Se um servidor público aposentado do Tribunal de Contas do Estado do Pará
TCE, pá, for nomeado para cargo em comissão, ele poderá receber cumulativamente os proventos da inatividade e a remuneração do novo cargo. Ó, o cara então tinha um cargo público e está aposentado. Ele pode receber essa aposentadoria e juntamente exercer um cargo em comissão? Pode, está naqueles casos que a gente viu. Então lembra, o aposentado pode o quê? Outro cargo cumulável, outro cargo em comissão ou mandato eletivo. Questão correta, ele pode mesmo. 7.1. Limite de idade fixado exclusivamente no edital do concurso público não supre a exigência constitucional de que o requisito seja estabelecido em lei. Não supre mesmo, porque não adianta o edital inventar o requisito. Se quiser aí uma idade superior ou uma idade máxima, tudo isso pode? Pode, mas tem que estar na lei. Desde, logicamente, que decorra das atribuições do cargo, né? Não seja uma lei inconstitucional. Mas só no edital não pode. 7.2. Seria constitucional lei que considerasse falta funcional do servidor público não estável a adesão ao movimento grevista. Então, olha só. Seria constitucional lei que considerasse falta funcional do servidor público não estável a adesão ao movimento grevista, devido à eficácia limitada do dispositivo constitucional referente à greve do serviço público, segundo o entendimento do STF. Peraí, a lei não está regulamentada, mas fazer greve é infração funcional? Não é. Greve não é infração funcional. Por que corta o ponto? Para punir? Não, porque a gente não trabalhou. Por isso que corta o ponto. Não é para punir. A greve não pode ser punida. Por quê? Porque ela não é uma infração. Claro que desde que não seja abusiva, né? A greve lícita. Mas a greve, ela não é infração. Questão... Deixa eu ver o que ele falou aqui. Questão errada. Ele falou que é constitucional, ela seria inconstitucional. Se chegar uma lei e falar que qualquer um que fizer greve é punido, pode estar em estágio probatório ou não, não interessa. Essa lei seria inconstitucional. Ela não pode fazer isso. Beleza? 7.3. O servidor público da administração direta que for investido no mandato de vereador deverá optar entre a remuneração da vereança e do seu cargo público. Olha o que ele falou, ó, deverá. Espera aí. Ele só deverá optar se não houver compatibilidade. Agora, se houver compatibilidade, ele não é afastado. Ele trabalha nos dois, recebe pelos dois. Então, cuidado. Se ele tivesse falado isso para prefeito, aí está correto. Aí será correto. Mas para vereador, não. Porque o vereador, ele não deverá optar. Ele só deverá optar se não houver compatibilidade. Se houver compatibilidade, trabalha nos dois, recebe os dois. Beleza? Entenderam essa? 7.4. O servidor público estável, cujo cargo for extinto por meio de lei, perderá sua função pública, mas deverá ser indenizado na proporção dos anos trabalhados. O servidor estável que tem o seu cargo extinto, ele é colocado em disponibilidade, ele não perde a função pública, ele fica lá em disponibilidade. Aí quando a gente tiver um cargo de vencimentos e atribuições compatíveis, aproveita ele, mas ele não perde essa relação com o poder público. Questão errada. 7.5. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para idosos e pessoas portadoras de deficiência, definindo os critérios de sua admissão. O que está errado aí? Idoso, né? Não tem reserva de vaga para idoso. Que jeito? E me explica como é que tem reserva de vaga para idoso? Tipo assim, ó, você tem mais de 75 anos, tem reserva de vaga, tá? Só que se você aprovar, você já toma uma compulsória já. Que jeito, cara? A reserva é para deficiente, não existe reserva de vaga para idoso. É que o Porto tivesse nessa turma aqui, eu já ia zoar ele. Mas ele não tá, né? Vocês estão se apontando aí, né? Estão se denunciando aí, né? Mas, vai. Então, questão errada, arrisca ali o idoso. 7.6. O direito dos servidores públicos à greve é garantido na CF, nos termos e nos limites definidos em lei específica, correto? O direito à greve está na CF, mas ele é um direito que é uma norma de eficácia limitada. É nos termos e limites que a lei específica deveria determinar. Questão correta, é isso aí, está correto. 7.7. O servidor público estável manterá o vínculo com a administração pública, mesmo que seu cargo seja extinto? Sim, se o cargo dele for extinto, ele é colocado em disponibilidade, ele mantém um vínculo. Ele não tem um vínculo extinto, ele fica lá encostadinho, recebendo proventos proporcionais até ser aproveitado em outro cargo. Questão correta. 7.8. Funções de confiança e cargos em comissão destinam-se a atribuições de direção, chefia e assessoramento.
Distingue-se, entretanto, quanto aos requisitos de seus ocupantes. A função de confiança é destinada exclusivamente a servidor de cargo efetivo. Os cargos em comissão podem ser desempenhados por agentes públicos em caráter precário. Questão correta, olha só. Função de confiança, cargo e comissão. Atribuição, direção, chefia e assessoramento. Distinção, função de confiança só efetivo. E o cargo em comissão pode por agente público em caráter precário, quer dizer, o cara que não tem um cargo efetivo. Questão correta. 7.9. Considere que Afonso seja servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás e tenha sido eleito como deputado estadual. Grifa deputado estadual. Nessa situação, se houver compatibilidade de horário entre suas atividades no tribunal e sua atuação como deputado, Afonso pode acumular os dois cargos e receber as vantagens e remunerações a eles referentes. Pode, deputado estadual? O único caso que isso aqui seria verdade é se fosse o cargo de vereador. Todos os outros ele obrigatoriamente deve se afastar, pouco importa se tem compatibilidade ou não. Questão errada. 80. A aposentadoria poderá ser voluntária e proporcional, desde que cumprido o tempo mínimo de 5 anos de efetivo exercício no serviço público, observada as demais condições de idade e tempo de contribuição. Olha só, a aposentadoria poderá ser voluntária e proporcional, desde que cumprido o tempo mínimo de 5 anos de efetivo exercício no serviço público. Peraí, o tempo mínimo de serviço público é de 10 anos, o 5 é no cargo. Então só aí já matou que ela está errada. Já matou que ela está errada. E se fosse proporcional também, ele teria que observar as demais condições de idade e não de contribuição, porque a contribuição pouco importa. Ele pode ter 5, 10, 20, 30 anos, não importa. O que importa nesse caso é a idade. Mas o erro gritante mesmo que não deu discussão é que a banca só trocou essa parte aqui. Errada. 8.1. Segundo a jurisprudência do STF, o servidor público em estágio probatório que se ausenta do serviço para a participação em movimento grevista incorre em falta grave. Greve não é infração administrativa. Pode ser servidor estável, estágio probatório, não importa, não é infração. 8.2. Para cálculo do benefício previdenciário, o tempo de serviço do servidor afastado para investidura em mandato eletivo continua a ser contado como se em exercício estivesse. Essa regrinha aqui, ó. Tá vendo que essas duas regrinhas aqui elas são meio ignoradas como elas caem? Durante o afastamento, benefício previdenciário é tudo calculado, computado como se estivesse em exercício, e o tempo de serviço dele é computado para tudo, menos promoção por merecimento. Beleza? Fechou. Esse tópico aqui já está encerrado então, galera. Próxima aula a gente já começa conteúdo novo, tá? A lista de exercícios tragam sempre. Valeu? Obrigadão, tamo junto. Valeu, pessoal, tamo junto aí. Pode ser 4 questõezinhas, mas são 4 aí, ó, que a gente vai ganhar, né? Que sejam 6, caralho, 6, nossa, questão pra caralho. Que merda de matéria, né, velho, né?